a gente tende a ter essas sequelas sumindo mais ou menos em torno de 4 a 6 meses. Mas nós temos casos de pessoas, casos registrados na literatura, de mais de um ano depois, a pessoa ainda sente dor na articulação, ainda sente dor muscular. Uma pergunta bem básica, né? Mas as pessoas se confundem. Quem tem dengue pode transmitir para outra pessoa, doutor Júlio? Não. A dengue tem 4 tipos, né? Nós chamamos de soro positivo, são 4 formas. As 4 formas só são transmitidas a partir da picada do mosquito Aedes aegypti fêmea. Né? A gente não vai distinguir, obviamente, você não vai sair por aí olhando o sexo do mosquito, mas a gente sabe que a transmissão só é feita por inoculação, né, do mosquito. Então, as pessoas que estão fazendo o cuidado de quem está com dengue podem ficar absolutamente tranquilas, porque a transmissão não é feita por alimento, não é feito por toque, não é feito pelo ar, e quem tem dengue não transmite para outra pessoa, a não ser pelo mosquito. E aí a gente tem que tomar cuidado nesse sentido, porque daí num ambiente onde tem alguém contaminado, se você não estiver cuidando do mosquito, ele vai se tornar um vetor de transferência. Então ele vai acabar transmitindo para outras pessoas. Então a gente sempre costuma dizer assim, a pessoa que está ali com a dengue, ela precisa estar num ambiente que está ventilado, um ambiente que não está com tanto calor, mas tem que estar protegido, principalmente se você conseguir colocar essas telas de proteção contra o mosquito, porque senão você coloca em risco as pessoas que estão em casa. Mas transmitir e tocar, essas coisas, não. Em casos muito extremos, se você tocar em sangue da pessoa e você tiver um ferimento, pode fazer a transmissão. Mas são casos muito raros na literatura. O que a gente sabe hoje 100% é transmissão via Aedes aegypti. Agora, para saber se eu estou com dengue, é um exame clínico ou o exame de sangue ele já está 100% eficaz aí, doutor Júlio? Olha, pelos sintomas, a gente já consegue ter uma noção bem boa, porque começa com um quadro de febre, uma febre geralmente alta, não é aquela febre que dá de uma gripe comum, que a pessoa fica ali com 38 e tal. A febre da dengue é uma febre alucinante. Se você olhar a dor de cabeça, dor atrás dos olhos, a pessoa que está com dengue, se você encostar no olho dela assim, ó, parece que você está enfiando um espinho lá no fundo do olho da pessoa. Isso é bem característico. Nós temos falta de apetite, nós temos fraqueza, cansaço, náusea, todos eles, os vômitos, e no estágio um pouco mais avançado, a gente já tem o aparecimento de algumas manchas na pele. Isso, nós estamos falando da dengue comum. Essa dengue que é a maior parte dos casos. Para pessoas que acabam, eu quase diria que é um azar mesmo, né? Porque pegar dengue uma vez já é um azar danado. Pegar 2 cepas da dengue numa vez só é um azar dobrado. E é exatamente o que acontece quando acontece a questão da dengue hemorrágica. E nesses casos em que aparece a dengue hemorrágica, alguns sintomas a mais acontecem, como, por exemplo, palidez da pele. A pessoa fica com a pele branca, geralmente está transpirando o tempo todo, mas é uma transpiração fria. Você começa a ver a pele da pessoa, você encosta na pele da pessoa, ela está fria. Tem confusão mental, a pessoa não sabe onde está, não sabe o que está fazendo, não lembra o nome. Em alguns casos mais graves, daí no caso da dengue hemorrágica, ela pode levar a pessoa a um processo de coma. Mas hoje já existem exames laboratoriais, exame de sangue que você faz, ou como o do Covid, mesma coisa, mesmo processo do exame do Covid, que aí o resultado é bastante rápido. Mas assim, os sintomas são muito característicos. Pegou 3 sintomas desse, já vale a pena ir procurar ajuda. Quando a dengue começa a coçar, essa coceira quer dizer que está no estágio final? Todo o processo de coceira indica já um processo de cura. A grande maioria. Né? No caso, por exemplo, da gripe, a gente tem muita coceira na garganta. No caso do Covid, as pessoas relatam muita coceira no nariz. E no caso da dengue, a gente tem muita coceira na pele. Geralmente, o processo de coceira na pele, ele já acontece da fase 3 para a fase 4 do Covid. Então, ali pelo 5º dia, 6º dia, que você vai ter essa coisa da coceira mais intensa.
Agora, a questão da urina. A urina de uma pessoa que tem dengue, ela muda a característica da cor? O que acontece com a urina? Muda a cor e muda cheiro, ela fica muito mais intensa. Porque imagina assim, Betete, se você pisar lá no acelerador do seu carro, botar para rodar forte, o seu carro vai gastar mais combustível, portanto vai sair mais lá no escapamento do carro. No caso de uma pessoa que está passando pelo processo da dengue, a gente tem um gasto energético maior do corpo. Às vezes isso não é percebido, porque a pessoa está fazendo a hidratação do jeito certo, então o volume de água acaba sendo maior e a gente não percebe alteração ali na urina. Mas a pessoa que não se hidrata direito, ela fica com uma urina escura, extremamente concentrada e com odor bem característico, bem forte. Por isso que a gente tem que tomar bastante água, né? Tá. Bom, a pessoa teve dengue, ok, tratou, se hidratou, ficou em repouso. Ela deixa alguma sequela depois de um mês, depois de 6 meses, ou zerou, está zerado, curou, está curado? Tá, aqui cabe, eu acho que uma reflexão interessante sobre a dengue, que é assim, ó. Existem 4 tipos de vírus, 4 soropositivos de dengue. A gente já sabe que quando você pega lá, por exemplo, o tipo 1, você se torna resistente para o tipo 1. E muitas pessoas acreditam que por ter pego dengue uma vez, ela não vai pegar de novo. Isso é mentira. Hoje a gente já sabe que essa defesa do corpo para preparar esse corpo para um outro tipo de vírus, ele é bastante limitado. Algumas pessoas 6 meses, algumas pessoas 1 ano. E a pessoa pode pegar o tipo 2, pode pegar o tipo 3, pode pegar o tipo 4. Essa é a primeira questão. A dengue, como ela mexe muito com processos inflamatórios, nós podemos ter neuropatias, que são dores tanto na pele quanto nas articulações. Tem gente que fica com dor de cabeça, como aconteceu com o Covid também. O vírus sempre ataca um tecido específico e ele pode deixar a longo prazo algumas dessas sequelas. Geralmente, Betete, se a pessoa volta a fazer atividade física, alimentação correta, sono no lugar, a gente tende a ter essas sequelas sumindo mais ou menos em torno de 4 a 6 meses. Mas nós temos casos de pessoas, casos registrados na literatura, de mais de 1 ano depois, a pessoa ainda sente dor na articulação, ainda sente dor muscular, ou no caso das manchas, que são características da dengue, se você não cuidar, ela pode ficar uma mancha na pele por bastante tempo. Então, é por isso que a gente tem que cuidar e buscar o tratamento o mais rápido possível, né? Bom, foi diagnosticado com dengue, começou a fazer o tratamento, ali 3, 4, 5, 6 dias, a coisa está estável ali. Não... Quais são os sinais de alerta, doutor Júlio? Já passaram-se alguns dias, a pessoa não está melhorando muito, ela dá algum sinal de alerta que, opa, não está legal, eu tenho que procurar mais cuidado, procurar um especialista? Sim, uma das coisas que a gente tem que sempre prestar atenção no caso da dengue é se a febre for muito alta e não baixar imediatamente, porque a febre elas são ciclos, né? Os ciclos do vírus, de todos os vírus, cada um deles tem uma característica específica. Mas você percebeu que a febre aumentou demais, passou de 38 graus e meio e não cedeu, já tem que buscar ajuda. Porque a febre muito alta, ela acaba degradando os nossos tecidos. Aliás, algumas dessas sequelas que a gente tem do processo da dengue são por não controle da febre. Porque é uma estratégia que o nosso corpo tem para fazer com que a gente se defenda. O problema é que o vírus não morre tão facilmente. Bactérias morrem com febre, mas o vírus não. Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Se você passou, ali a gente já sabe que a dengue ela tem de 3 a 5 dias num circuito tradicional. Passou desse período e você não sentiu cessarem esses sintomas, mesmo que você já tenha procurado ajuda, mesmo que você já tenha procurado assistência médica, que é o que acontece hoje, você procura assistência, vão te passar o soro, vão te passar um antitérmico, vão ajudar você a controlar esse processo. Passou esses primeiros 5 a 7 dias, não passou os sintomas, volta para o atendimento médico. Porque o que acontece? Às vezes, a pessoa já estava com o seu sistema imune debilitado antes de pegar a dengue. Então, quando o vírus entrou, esse sistema foi lá para o chinelo. E, às vezes, o corpo não tem condições de fazer essa recuperação.
Porque no caso de dengue, um dos sintomas da dengue, inclusive, é a falta de apetite. E as pessoas falam, eu não quero comer porque eu estou sem fome. Coma mesmo que você não tenha fome. Se você puder, diminui a quantidade e faz mais alimentações ao longo do dia, mas pelo amor de Deus, não fique sem comer, porque senão a gente tem queda muito grande da imunidade e pode ter o problema, por exemplo, da pessoa estar lá no 5º, 6º, 7º dia da dengue e pegar mais um tronco, né? Mais um soro positivo de dengue que leva ela a uma dengue hemorrágica. Que nesses casos, só para as pessoas terem uma ideia, de cada 100 casos de dengue comum, nós temos uma estatística aí que 0,5% dos casos se tornam fatais. No caso da dengue hemorrágica, nós vamos passar de 10% a 15%. Então não dá para ficar brincando com isso, né? Eu não sei você, mas quando alguém diz para mim que eu tenho 10% de chance de morrer de alguma coisa, eu não vou fazer, pode ter certeza.